8, 2 minutos, conforme prometemos, é o momento para termos a nossa conversa, o nosso painel. Nesta manhã, iremos abordar a questão das vias de comunicação em Angola, as vias de acesso, estamos a falar das estradas, as condições das nossas estradas, as dificuldades vividas pelas populações e qual deve ser a solução de engenharia. Por isso, temos aqui o engenheiro civil Edmundo Sapalalo. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Afonso Paulo. Bom dia, Angola. Bom dia a todos os espectadores ligados à TV Palanca. Muito bem, bem disposto, não é? Bem disposto, sim. Pois. A questão de vias em Angola continua a ser um problema. Primeiro, se analisarmos a cidade de Luanda, é uma das que menos vias secundárias tem em condições. Qual é a análise que faz enquanto técnico? Na verdade, esse problema é antigo. Estamos a lutar, a tentar melhorar algumas. Um dos maiores problemas, primeiramente, passa pela manutenção da rotina, que não temos feito, as manutenções periódicas, o sistema de drenagem, uma fiscalização bem remunerada e séria e a qualidade dos materiais. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que as vias secundárias e terciárias devem funcionar. E quando essas não funcionam, prejudicamos as únicas vias que estão a funcionar, principalmente na cidade de Luanda. Nós, quando dimensionamos vias, dimensionamos elas para um propósito. Por exemplo, a via do... Quem vai para o Porto de Luanda, eu não posso dimensionar essa via como tivesse a dimensionar uma via quem vai, por exemplo, para a zona da Cuca ao Imbondeiro. Por quê? Porque a trafegabilidade nesta zona é pesada. Mas como nós não temos alternativa, passa veículos pesados, ligeiros, no mesmo troço, então temos sempre esses danos. Essa é uma das primeiras análises que nós temos aqui feito. Outro problema é o sistema de drenagem não está a funcionar. O que nós temos aconselhado é que agora que estamos na época seca, é o período ideal para fazermos as manutenções de todas as vias, principalmente na cidade de Luanda. Um exemplo típico, vemos a via express. Agora, por exemplo, temos as valas de drenagem todas entupidas, temos o pavimento danificado, alguns taludes todos danificados. Este era o momento ideal para os técnicos de inspeção chegarem nos locais e começarem a atacar os pontos mais fragilizados. Por exemplo, temos uma ravina que está a nascer agora, junto às bombas na zona de Cacoaco, que se não for intervida agora, na época chuvosa, vai cortar a circulação naquela zona. E os custos serão mais dispendiosos, e nós aí vamos ter que entrar com mais tecnologia, mais materiais, e que vai dar muito trabalho. Então, esse período era necessário fazer a limpeza toda das valetas, por exemplo, na via expressa, limpar, fazer a reconstrução do sistema de drenagem, as caixas, recolha, e também há um outro problema nos trabalhos de remendagem que temos feito. Aí temos que ter um maior cuidado. Por exemplo, ali junto mesmo ao viaduto de Cacoaco, no contorno, havia enormes buracos que a população reclamou muito. Há dias fez-se aí um trabalho de tapa-buraco. Vou aconselhar aqui que os trabalhos de tapa-buraco não devem ser só feitos fazer por fazer, requerem uma técnica. E os critérios usados, falando em técnica, temos visto em vários locais onde nós nos encontramos muito próximo, sensivelmente de 500 metros, há um trabalho de tapa-buraco que foi feito numa estrada de betão betuminoso. Sim. E nessas emendas feitas coloca-se o betão simples. Na verdade, isso é inútil, são materiais extremamente diferentes, não funcionam. Isso origina ainda mais a continuidade da danificação do pavimento. Por quê? Primeiramente, antes de intervirmos num pavimento, devemos saber qual é o tipo de patologia que o pavimento apresenta. Se é uma patologia do tipo trinca vertical, se é uma pele de crocodilo, se é uma rodeira ou uma cova de ninho, que apresenta o estado mais avançado de degradação de um pavimento. Exato. Esta é a primeira análise que se deve fazer. Qual é a doença que o pavimento tem? Se nós não fizermos essa análise, andamos aí a tapar buracos, vão sempre abrir. É o que está acontecendo na cidade. Tapa um buraco hoje, depois de um mês, ela abre. O buraco volta. Por exemplo, se estivermos diante de uma trinca vertical, é possível fazermos um trabalho de recapeamento por cima, aplicamos a cola e limpamos
e fazemos esse tratamento, mas as drenagens têm que funcionar. Porque quando as drenagens não funcionam, o que acontece? A água, na época chuvosa, assenta sobre o pavimento. O pavimento bitunoso, ele resiste à água, mas não pode ser por muito tempo. Exatamente. Porque se as valetas não funcionarem, ele assenta por muito tempo. Como o pavimento, ele tem alguns poros, em que tem que respirar. A água vai penetrando naqueles poros e como nós construímos nossas camadas de subbase, subleito com solo granular, ela atinge até as últimas camadas e vai provocar um processo que nós chamamos que é o processo de lixiviação. Este processo é o processo que origina a perda da fertilidade do solo. Constantemente a água ele vai causando um desgaste interno. Exato. E nós sabemos que os solos estão compostos por muitos minerais, entre eles o cálcio, o potássio, entre outros. A água arrasta consigo todos os minerais e o solo fica desequilibrado, que é um racionamento interno. E não controlando isso, depois vai criar um abate. Vai apresentar uma ondulação, que é uma rodeira ou uma covadinha. Aí a intervenção é séria. Devemos começar a intervir das camadas de subleito até as camadas de base e posteriormente a aplicação do pavimento. Esse é o cuidado que não temos tido até agora. E falando mesmo das dificuldades e todas provocadas pelas péssimas condições das vias de acesso, vamos acompanhar a reportagem de candongueiros ou melhor, a população que tem de circular com dificuldades imensas no bairro Mundial. Esta clama por uma intervenção nas vias de acesso. Os mesmos enfrentam a carência de transportes públicos para a mobilidade. Para se deslocarem de casa para o trabalho e vice-versa, dependem de carrinhas pré-adaptadas e isto já dura anos. Vejamos a reportagem. Essas são imagens reais. Mercado das Salinas, às 8 da manhã. É assim quando é um novo dia. Há muita carência de táxi. Sobretudo, né? Matador e Colégio Africano, os táxis são um pouco acessíveis. Mas já outras zonas, que é Boa Esperança, Macuia, a situação do táxi ainda torna-se mais carente e o transporte é feito de carrinhas. Cada carrinha que chega vem com superlotação. Embora sentados, mas a questão preocupante é a exposição a que se encontram, principalmente em tempo chuvoso. A estrada do Mundial, os bairros onde a gente circula, é tão péssima, praticamente. E fizemos o trabalho por falta do meio, falta de transporte lá nessa entrada de Boa Esperança, Otório, Obama, por falta de transporte. Praticamente muitos lá não vão e a gente adaptamos o meio que é para ajudar a população lá do bairro. Cada viagem custa pelo menos 150 kwanzas, pelo menos a taxa corresponde ao estipulado na lei. Só que o problema não é este. As senhoras não conseguem às vezes vir para aqui porque essas horas deixamos lá multidões que entram no trabalho 6 horas, 7 horas, 8 horas. Ainda estão lá, vão chegar lá no trabalho 10 horas, 11 horas e fica complicado. Sido muito difícil. É muito difícil. Portanto, lá não vão autocarros, nem Não vai nada, não vai. Se dependemos dessas carrinhas. O primeiro ponto é a estrada. É a estrada mesmo. Se podiam nos asfaltar de Todimo até a 28, estaria mais fácil para nós. Vai ao serviço. Vou trabalhar. Boa sorte para si. Obrigada. A saída de casa para outras paragens é mais razoável, embora com alguma dor de cabeça. Mas o complicado mesmo é o regresso para casa. É mesmo assim, todos os dias. Há dias até chegamos em casa 23 horas. É complicado. Quanto é que paga? 150 kwanza. Em Cacimbo, as vias são funcionais. Em tempo de chuva, tornam-se inoperantes. Dizem nunca ter visto transportes públicos circular por aquelas zonas. Em causa está o mau estado das vias de comunicação. Neste momento seco,
como do autódromo em diante, passou máquina, então está mais ou menos. Mas assim que as chuvas vierem, então os buracos acreditamos que vai voltar novamente, né, a estar conforme era antes. A falta de estrada, estamos a falta de estrada. A via não está não está boa, está emburacada. Para ver resolvido o problema, defendem a necessidade de primeiro intervencionar a estrada, asfaltar para atrair outros meios rolantes, circular nela e facilitar as suas vidas. Há tempos até nos fizeram uma planagem aí com as máquinas, mas não, como é que eu posso dizer? Nem aconselhável, porque o tempo chuvoso, aquilo depois torna-se mais buracado. Então nós precisamos mesmo que o governo possa nos meter aí uma estrada. Arranjar a estrada que é para poder facilitar a população. Por quê? Porque ali não vai muitos transportes por causa da estrada que está mal. A estrada está péssima. Então, se a estrada estiver boa e o Estado meter o transporte, vai facilitar a população. Há muitos anos que as populações dos bairros Mundial, Autódromo, Macuia, entre outras zonas afetas ao distrito urbano do Benfica, sobrevivem locomovendo-se a meios de transportes pré-adaptados por falta de transportes públicos e das más condições das vias de acesso. Pois é. Edmundo, acompanhou atentamente a peça, as várias queixas aqui apresentadas. A base é a questão das vias de acesso. Okay. Que soluções de engenharia devem ser aplicadas para deixarmos de ter problemas desta natureza? Aqui é onde entra o trabalho da administração. Visto que o Estado forneceu kits de manutenção para intervir nas vias secundárias e terciárias, em todas as administrações, cabe agora à administração local meter os kits a funcionar para fazer um trabalho de terraplanagem. E fazer sempre o controle. Visto que viemos de um aperto financeiro, não conseguimos pavimentar todas as estradas ao momento, mas podemos fazer um trabalho realmente em terraplanagem. Podemos aplicar bons solos, requalificar esta via e todas as vezes os técnicos de expensão, periodicamente, em 3 meses, vão fazendo expensão nos locais para ver onde há um abatimento, há um pequeno problema e fazer esse trabalho, tirando os recalques e terraplanar de novo e manter a via intacta. Seria a melhor solução até agora. Esse é o melhor trabalho que devemos fazer, que todas as administrações devem estar incumbidas a fazer este trabalho de requalificação das vias secundárias e terciárias, porque os kits já foram entregues. Os kits estão entregues, agora falta a aplicação. Falta a aplicação. Edmundo, uma pergunta que é-nos colocada também, e muitas das vezes acabamos não tendo a resposta, tem que ver com a qualidade do trabalho de engenharia em Angola, principalmente nas vias. Há muitas críticas. A estrada só fez 1 ano, 2 anos, já está assim toda podre, já não se passa à vontade. A qualidade do trabalho prestado pelos técnicos e pelas empresas nacionais, no que diz respeito à construção de estradas. Tá. Pronto, no tocante a isto, o problema não está na qualidade dos técnicos. Até porque agora o país tem muitos bons técnicos nacionais, dentre eles jovens que detêm muita vontade de trabalhar, muita tecnologia, e do outro lado temos um conjunto de engenheiros velhos que detêm muita experiência. Então, estamos a fazer dessa escada uma única estrada para todos nós juntos caminharmos. Mas um dos maiores problemas reside na técnica de como é feita esse trabalho de remendagem. Por exemplo, se nós não tivermos o sistema de drenagem a funcionar e as manutenções periódicas não acontecerem, por mais que façamos muitas estradas no país, teremos sempre esses problemas. Porque agora estamos a lutar com o problema de drenagem e o problema de saneamento. Lixo nas valas, a água não consegue sair fora do pavimento. Todos os fatores estão a prejudicar no tempo de vida útil dos pavimentos, que seria de 15 a 20 anos. Chegamos a 4, 5 anos, os pavimentos já estão totalmente degradados. Nós devemos primar sempre pelas manutenções periódicas. Se nós andarmos a fazer as manutenções periódicas, teremos os pavimentos a durar muito tempo. Para provocar, já muitos têm dito isso por aí. As estradas feitas na era colonial, algumas delas resistiram até hoje. Sim. E as feitas nesta época
acabam tão rápido, em tão breve tempo. O que se passa? Dizem isso. Primeiro é que no passado a trafegabilidade não era muito pesada, começando. Agora, o país cresceu, o nível de trafegabilidade é pesada, vemos que recebemos muitos caminhões. Um exemplo, exemplo típico dos caminhões que vêm da África do Sul, abastecimento da Shoprite e outros supermercados, são muito pesados. E eles incidindo num único troço, em que não foi preparado para receber esta trafegabilidade, ela logo começa a apresentar indícios de abatimento, começa a apresentar deterioração. Então, é ali onde devemos ter o cuidado, quais são as vias primárias que devemos reforçar em que vai passar os caminhões. Nós ainda não temos essa cultura. Temos que fazer esse trabalho para começarmos a delimitar onde é que vai para os caminhões pesados, onde vai passar os caminhões ligeiros. Só que como não temos vias alternativas, ou as estradas secundárias e terciárias não estão a funcionar, então nos fica muito difícil selecionarmos essa questão. Mas agora, com o plano de salvação das estradas nacionais, está-se a criar políticas para podermos então minimizar esses problemas. Por outra também, os trabalhos de intervenção de tapa-buraco que temos visto a nível do país, nós vemos agora que a questão da utilização do material, no caso que o Afonso disse agora, a questão da mistura do betão com o betão bituminoso que não funciona, devemos também saber se o pavimento, por exemplo, é feito a quente ou a frio. No que temos visto a notar em alguns pontos do país, é um exemplo típico visto no Kwanza Norte, tive que ter que conversar com os técnicos, que o pavimento é feito a quente, em betão bituminoso a quente, e ele está fazendo intervenção a frio. De princípio, nós notamos que elas diferentes. Nós notamos que os buracos estão fechados, mas não, depois de um mês ela enrola, porque o material é diferente. Exato. Depois, quando fizemos a compactação, deixamos mais saliência. Acontece um fenômeno que muitos não consideram, e é muito importante, que quando o veículo vem bate naquela lomba, vai causando um impulso vertical. Não parte no novo, mas vai partir no velho. Quando causar o embate lá na frente, o pavimento velho vai apresentar uma trinca. Questão de física. Consoante o tempo, vem as chuvas, apanha naquela trinca, e quando nós voltamos a passar, vamos dizer, olha, há pouco foi intervido e já não tem nada. Está todo danificado. São esses pequenos os detalhes que devemos levar em conta para termos a qualidade do pavimento em condições a nível do país. Muito bem, muito bem. Se melhorarmos a questão das vias secundárias e terciárias, deixaremos de ter o tráfego pesado que temos tido em Luanda e noutras cidades? Sim, teremos. Vamos desafogar o engarrafamento de alguns pontos. Um exemplo, vemos agora com desabamento da ponte do Camorteiro, quando chega na hora que até agora 16, está ali ainda sem intervenção. Tem o mesmo problema. A zona de Talatona fica afunilada das 14 em diante. Por quê? Porque era uma via alternativa que ajudava a desafogar o engarrafamento no casco urbano, nesta zona. Então, se nós melhorarmos todas as vias e primamos sempre pelo sistema de manutenções periódicas, teremos as vias a durar 15, 20 anos. Edmundo, eu sei que tem experiência e que também conhece essa Angola. Vamos falar agora do contributo, do positivo que a melhoria das estradas pode trazer para a questão agrícola no país. Hoje em dia temos províncias que produzem em grande escala e o produto não chega aos grandes centros comerciais porque as vias não facilitam. Se tivermos estradas boas e em condições, inclusive os produtos do campo podem registrar alguma baixa no preço. Sim. Como engenheiro, apontaria alguma solução para essa questão? Hoje em dia estamos a passar mal porque não é por falta, o produto existe, mas não chega na cidade. Pronto. Uma das soluções já é o PIN, o Plano Integrado de Intervenção dos municípios, que estamos agora a trabalhar. Inclusive eu tenho muita terraplanagem a nível do sul do país, em zonas em que nunca teve nem sequer uma picada. Mas hoje já começamos a fazer o trabalho de terraplanagem em que os cidadãos vão conseguir trazer os seus produtos do campo para a cidade. E eu penso que tão logo que fechamos o PIM este ano,
teremos essa questão minimizada para então podermos resolver certos problemas do país. Muito bem. Edmundo, nós ainda vamos estar consigo. Por agora vamos para um pequeno intervalo. No próximo bloco iremos ainda analisar a questão das obras do PIM e aproveitar também falar aqui da questão das estradas, porque também fazem parte deste plano e vamos procurar saber de si como é que andam e de que forma estão a beneficiar a população e do ponto de vista de empregabilidade, não é? Porque temos muitos técnicos nacionais que vão sendo recrutados para contribuir nesse desenvolvimento, sim? Afinal, o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios trouxe muitas vantagens para o país, sobretudo na questão de infraestruturas. A construção de escolas, hospitais, esquadras policiais e estradas. E como estamos a falar de estradas, não deixaremos à parte o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios. Novamente, bom dia, Edmundo. Bom dia, outra vez. Este é o segundo bloco do nosso programa. Agora vamos falar do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios. Quais são as vantagens que o PIM trouxe para Angola no que diz respeito à melhoria da qualidade das nossas estradas? O PIM vai trazer maiores condições de vida às populações, principalmente nas comunidades, nos municípios. A vida no município daqui para frente será outra. Há maior dinamização dos municípios, questões de comércios, já mercadorias e bens, será mais barato, as populações vão beneficiar muito de mercadorias vindas de outras partes do país. E depois, o país vai ganhar nova imagem, porque no passado os municípios apresentavam muitos problemas, não havia escolas, não haviam estradas. Todos esses elementos vão fazer parte do sucesso de um país brilhante. E nós temos vindo a trabalhar no PIM, a ajudar a melhorar todos os problemas que os municípios têm. E nesse contexto, nós chegamos a uma conclusão que o PIM é um bom negócio, mas os engenheiros devem trabalhar rápido, mas primando sempre a qualidade. No princípio, encontramos algumas dificuldades de muitos empreiteiros, porque no passado o método de construção que usavam não primavam sempre pelo controle de qualidade, a questão documental, a presença do diretor técnico, que tem que ser um engenheiro civil, esses todos os elementos. Nós temos vindo a organizar vários workshops a nível do país, com as administrações, e para acomodarmos então certas falhas que alguns empreiteiros apresentam. E graças a Deus agora estamos engrenados e os projetos estão a andar conforme. Qualidade. Qualidade é a primeira coisa que nós pedimos, começando pelos ensaios, por exemplo, nos trabalhos de estrada e terraplanagem. Muitos pensavam que as terraplanagens eram só bipicadas, mas não. Requer construção de sistema de drenagem, as valetas devem funcionar. O ensaio, a caracterização do solo é importante para sabermos que tipo de solo nós vamos aplicar para as camadas de subbase, subleito e a própria camada de base em si. Então, temos o Laboratório de Engenharia de Angola, temos vindo a trabalhar com ele, temos outros laboratórios, por exemplo, no Cuito fizemos os ensaios no laboratório do Piaget, que é uma universidade credível, fizemos os ensaios. E, além disso, temos feito também os ensaios de variedade no local para fazermos todo o controle e temos certeza que o pavimento está em condições para receber a trafegabilidade. Ainda não atingimos os workshops em todos os países, em todas as províncias, mas vamos continuar. Vai sair agora um workshop no município de Camacupa, vai sair na Catumbela, na província de Benguela, e em outros pontos do país. Tudo isto para ajudar os técnicos a terem melhor conhecimento. Sim, para que os técnicos locais tenham maior conhecimento e tenham maior responsabilidade desse projeto lançado pela Sua Excelência, Câmara Presidente da República. Muito bem. E quanto à fiscalização, questiona-se muito os fiscais do projeto PIM, ou melhor, dos projetos que fazem parte do PIM. Ok. Fiscalização. É nos workshops que também temos tentado comatar as falhas da fiscalização. Porque, na verdade, não é todo fiscal que vai fiscalizar uma obra. Temos que saber, primeiro, pela experiência que ele tem e que tipo de obra ele vai fiscalizar.
Por exemplo, alguém que andou a trabalhar muito em estrutura, lhe fica muito difícil em fiscalizar um pavimento rodoviário. Não tem técnicas de fiscalização. E há um problema que temos confundido muito entre o engenheiro e o fiscal. É para dizer que, por exemplo, um fiscal não é um engenheiro civil. Nem um engenheiro civil é um fiscal. Porque o engenheiro civil, quando sai de uma universidade e vai para o campo, ele apenas, numa empreitada de obra pública, vai fazer o controle de qualidade, não fiscalização. Aí onde está esse problema? Tiramos um engenheiro, veio da universidade e logo lhe aplicamos a fazer um trabalho de fiscalização. Claro que a parte de controle de qualidade ele vai fazer bem, porque já aprendeu essas técnicas, vêm da universidade, mas a fiscalização não vai conseguir, porque aplicações de multa, reuniões, o controle todo que envolve a fiscalização, essa parte ele não tem. Então, para que ele seja um engenheiro fiscal, é necessário que após que ele saia da universidade, frequente um curso, se calhar recomendava a empresa Vias do Bem, em 3 meses, depois daí recebe o seu diploma, então estará habilitado para fiscalizar obras. O fiscal, para que seja engenheiro, é claro que é necessário que frequente uma universidade durante 5 anos, após o término disso exiba um diploma que o qualifique e esteja escrito nos dos engenheiros, que é para então dirigir empreitada de obras públicas. É este problema que estamos a lutar agora para sanarmos essa problemática que gera muito a nível das fiscalizações. Portanto, falou aqui do engenheiro e do fiscal. Tem havido alguma pequena confusão e pode comprometer no resultado final? Pode comprometer, sim. E nós, como já notamos essa falha, estamos a dar esses workshops nas administrações, nos governos provinciais, alertando os principais perigos que possam acontecer. Vai trabalhar em fiscalização, deve apresentar um certificado de fiscalização e em que centro ele se formou. E deve ter habilidade no que ele vai fiscalizar. Alguém que trabalhou em estrutura não vai conseguir fiscalizar uma ponte. Alguém que quem trabalhou em ponte consegue trabalhar até em estrada, mas vai ter que estudar mais as técnicas de controle de qualidade e de fiscalização dessa estrada. Então, por exemplo, nós queremos meter cada elemento no seu devido lugar. Assim teremos qualidade das obras do PIME. Quanto à formação dos quadros em Angola, estamos a falar de engenheiros no ramo da construção. O que dizer? Está boa. Agora o país já tem muitos bons engenheiros. Entre eles têm muita vontade os jovens de trabalhar, de aprender. Eu disse que do outro lado temos um conjunto de engenheiros já velhos que devemos estar unidos, explorar um pouco dos mais velhos para podermos então dar a continuidade de alguns trabalhos que não foram feitos e nós procuramos sanar os problemas do passado para deixarmos então as nossas obras melhor ainda possível, com o nosso conhecimento que trazemos da universidade, a nossa tecnologia, para então alavancarmos isso da melhor forma. Já que falamos de formação, agora vamos para a empregabilidade, está ligado ao PIME. Vê que os jovens conseguem encontrar aberturas para o primeiro emprego no ramo de formação? Hoje, o PIME trouxe muitos empregos, começando por técnicos locais nos municípios. Vemos que em todos os municípios em que passamos, os técnicos estão a trabalhar, já estão a oferecer algum salário. No tocante aos técnicos nacionais, engenheiros recém-formados, por exemplo, nós, como Vias do Bem, temos recrutado muitos técnicos superiores que vêm das universidades, damos formação antes de fiscalização e mandamos para as obras com os engenheiros sêniores e vamos lapidando até encaixar no nosso projeto. E o país, não só nós e muitas empresas, há muito recrutamento, há muita procura de engenheiros civis nacionais. Muito bem. Agora, Edmundo Sapalalo, eu coloco-lhe um desafio. Luanda, voltamos a falar do tráfego e das outras dificuldades na circulação rodoviária, tem um problema que tem. Se tivesse que apresentar uma solução para, digamos, desafogar este trânsito pesado que a nossa cidade vive, o que apresentaria? Eu começaria primeiro pela reabilitação das vias secundárias e terciárias. Segundo, procurávamos melhorar ou dividir a trafegada pesada e os tráfegos leves. Por exemplo, o transporte de caminhões pesados, devíamos ter uma hora determinada, em rotas apropriadas,
Assim, poderíamos então melhorar os engarrafamentos. Por outro, é necessário que mantemos as vias todas em condições. Os serviços, por exemplo, de evitamos os buracos, todos, fazemos o trabalho de manutenções periódicas em todas as vias, que a trafegagem seja fluida de forma rápida. Aí sim podemos desafogar o engarrafamento nesta cidade. Muito bem, estamos prestes a terminar. Alguma palavra a dizer para os novos técnicos, os antigos, ligados ao campo da engenharia e, sobretudo, na questão de construção de estradas, que é um dos grandes problemas que nós temos atualmente e precisamos melhorar cada dia mais? O meu conselho vai nos técnicos nacionais que vão começar agora a se inserir no mercado de trabalho, que não pensem primeiramente só no salário, mas pensem primeiro em aprender e ajudar a desenvolver o país. E depois, posteriormente, já podem, então, pedir o salário que os desejam. Se assim o fizermos, estaremos no bom caminho e temos a certeza que as novas gerações vindouras darão melhores contributos para o desenvolvimento de uma Angola melhor. Muito bem. Edmundo Sapalalo, gratos pela presença e queremos contar consigo em próximas ocasiões com os diversos temas. Ok, muito obrigado, eu que agradeço. Muito